Já vimos que na Globo News, quando o convidado não é aliado do governo Lula, eles partem para cima com tudo. E não foi diferente agora com o senador Everton Rocha, convidado para uma entrevista onde ele está sendo investigado pela fraude do INSS. Mas parece que na entrevista já tem ali o veredito pela militância, que ele é culpado, porque a todo tempo André Sadi e os seus amiguinhos ali de bancada apontam o dedo acusando o senador pelos crimes que ele está sendo acusado. Mas é incrível, porque se fosse alguém de esquerda, com certeza isso seria para poder passar pano e salvar o esquerdista de qualquer acusação. Mas quando não é da base, é desse jeito. E chega a certo momento que o senador confronta Andréa Sadi e ela começa a perder a linha. Ela aumenta o tom. Aumentar o tom com um convidado, bom, isso só você vê na Globo News. E é imperdível essa entrevista, porque sim, toda a militância da Globo News vai para cima do senador, mas o senador também vai para cima da militância. Mas antes de passar o vídeo, obrigado a você que está assistindo ao nosso vídeo. Já deixa aqui a sua curtida, se inscreva no canal para estar recebendo esse tipo de conteúdo e deixa aqui nos comentários de que cidade você está assistindo a esse vídeo. Deixa aqui nos comentários, gosto muito de saber até aonde esse vídeo está chegando. Mas sem mais delongas, dá uma olhada nesse vídeo e como é revoltante ver. Nessa entrevista exclusiva com o senador Everton Rocha, um dos alvos desses mandados. Senador, muito obrigada pela participação aqui no Estúdio I. Boa tarde, esteja bem-vindo. Quero começar perguntando para o senhor a respeito, obviamente, dessa fase de ontem. O que a gente acompanhou, até a gente deu aqui agora há pouco, a gente relembrou alguns trechos da decisão do ministro André Mendonça. O que diz a polícia, e que está na decisão, é que o senhor seria um dos sócios ocultos do Careca do INSS. Qual é a relação do senhor com ele? Primeiro, cumprimentar todos os integrantes aí da banca do Estúdio I, André Sadi, o Otávio, Valdo, a Ana Flor, a Flávia e também os telespectadores do programa. André, essa ilação dessa possível relação de sociedade oculta, ela é tão oculta, mas tão oculta, que ela não existe. Ela, no mínimo, eu posso te afirmar que ela é absurda. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor aqui com um trecho que eu estava comentando que eu tinha lido aqui ontem. A polícia diz que o senhor teria atuado como beneficiário final ou sócio oculto de operações financeiras do esquema. A gente mostrou os assessores do senhor, todo mundo ali no entorno, ex-secretário, o número 2 da Previdência, que foi demitido ontem, né? Mas também ligado ao senhor Adroaldo, a chefe de gabinete dele, todo mundo recebeu dinheiro, está comprovado, está nos autos. Como o senhor explica todos esses recursos? Eles tinham essa autonomia? O senhor não tem nada a ver com isso? O senhor sabia? Eles estão envolvidos? André e todos do estúdio, eu quero começar aqui essa resposta lendo esse trecho aqui para vocês da Procuradoria-Geral da República, no parecer deles, que, diga-se de passagem, eles não foram contra só esse pedido inconstitucional da polícia, do delegado, da investigação sobre a minha prisão. Ele foi contra a PGR, foi contra tudo, inclusive a busca. E ele diz aqui de forma muito clara, inclusive contra a busca, foi contra tudo que eles pediram lá. Por quê? Ele diz aqui, tá aqui, o simples fato de ex-assessores terem sido destinatários de valores não autoriza automaticamente a extensão de responsabilidade ao titular do mandato sem base fática robusta que o vincule. Eu tenho meu CPF, quando trabalharam comigo, eles prestaram seus serviços, quando foram trabalhar aonde quer que seja, a partir daí, eles têm cada um a sua vida e também o seu CPF. Não dá para eu ter que analisar, Andréa, o que cada um fez de lá para cá, o que faz no dia a dia. Eu jamais vou ter como tratar isso.
A gente já vai falar mais dos assessores, mas só para não perder o careca do INSS. Como eu disse, porque o senhor falou que ele é tão oculto que o senhor não tem nenhuma relação. A gente recuperou aqui uma... Aí eu vou devolver para o senhor. Em setembro, o Metrópolis flagrou o senhor desembarcando mais de uma vez de um avião que tem um prefixo que é o PT-LPL, depois de uma ponte aérea entre Brasília e Maranhão. A investigação da PF mostra que o careca do INSS teria cotas dessa aeronave. O senhor sabia disso? Foi uma coincidência? André, eu chamei esse jornalista para fazer o esclarecimento para ele. Vamos aqui fazer aqui só uma correção bem clara. Primeiro que eu não fui flagrado, como ele colocou lá. Eu desci num hangar que eu sempre utilizo em Brasília, passei pelo Terminal 2, que tem raio-x e anotações do meu nome com a minha assessoria, e entrei no meu carro oficial na porta do Terminal 2. Primeiro que eu não fui flagrado, eu não estava fazendo nada errado. Segundo, essa matéria que ele colocou foi agora em novembro de 2025. Em novembro de 2025. Como é que eu estou andando em um avião que está envolvido em uma possível fraude ou confusão que foi estourada em abril desse ano? Ou seja, 8 meses depois, André. No mínimo, seria... não tem lógica essa. Mas o que o senhor estava fazendo nesse avião? Isso que eu não entendi. Não, André, entenda. Este avião, ele é do suplente de senador lá da Paraíba, que é maranhense, é um empresário do nosso estado, conhecido por todos, é filiado a partido político. Mas o careca do INSS, o Antônio, tem cotas nesse avião? Não, eu não sei. Quem tem que responder isso é o dono do avião. O que eu faço, André, é utilizar esse avião sempre que eu posso, que ele me empresta, assim como eu utilizo outros. E se isso realmente pedir carona ou utilizar estrutura de aliados, de amigos, é crime, então eu vou te contar que o Brasil todo está passível de estar cometendo esse tipo de irregularidade. Eu só estou lendo o que está aqui, que segundo a polícia, o careca teria cotas dessa aeronave. E o senhor disse que seria... Mas André, entenda, a polícia eu respeito muito e eu estou aqui totalmente aberto e quero que ela faça as suas investigações até para que a verdade prevaleça, e a gente não pode, diante de um tema tão sério como esse, ser utilizado para viés político. Mas por que o senhor não usa a cota de gabinete para pegar avião comercial, senador? Porque eu utilizo muito, André. Mas esses aviões que o senhor falou do suplente... Talvez eu seja um dos parlamentares que mais frequenta o meu estado. Todo final de semana eu vou para o meu estado. E esses jatinhos foram para quê, exatamente? Emprestado, ou seja, através de cota de aeronave. Eu sempre estou lá. Mas esses jatinhos que o senhor pegou para quê, então? Não entendi. Para trabalhar, eu vou não esses do empresário, André. Do suplente. Oi? Esse do suplente, do empresário. O que tem? Por que o senhor pegou, então, se o senhor pega geralmente comercial? Isso que eu não entendi. Não, André, entenda. Não, você entendeu sim. Não entendi, não. A minha cota que eu utilizo o meu voo comercial, quando eu vou, sempre vou. E quando eu preciso e ele pode me emprestar o avião dele para me utilizar, eu também sempre utilizo. Qual é o problema que tem nisso? O senhor lembra qual agenda que foram esses voos, não? Como é? O senhor lembra quais agendas? Por que o senhor precisou usar esses aviões? Andréia, eu sempre utilizo no meu estado para trabalhar. Se tem um parlamentar no estado que tem uma folha de serviço prestado, sou eu. Eu não uso para brincar, eu não uso para ficar fazendo nada fora do que eu sempre faço, trabalhar. Entenda só, você está tentando, a forma como está sendo colocada é como se fosse um crime utilizar a aeronave de um empresário. Isso não tem, Não, porque como tem a cota parlamentar, eu estava só perguntando se o senhor também usa avião comercial. O senhor está dizendo que usa também, né? É isso que o senhor está dizendo. Mas olha o modus operandi. Em novembro desse ano, depois da investigação do escândalo da operação sem desconto, que foi em fevereiro, abril, sei lá, de lá para cá, aí em novembro, a forma maliciosa como a matéria veio. Eu fui flagrado dentro de um avião. André, eu sempre utilizei, não é hoje e nem foi ontem e não vai deixar de ser amanhã. Entendi. Eu sempre utilizei, eu tenho vários amigos que têm aeronave, não é crime você andar em aeronave de quem lhe empresta.
Qual é o problema disso? Agora, essa possível ocultação que eles colocam, ela é totalmente absurda. Primeiro, porque eu não sou dono de avião, então eu não tenho que dar esclarecimento sobre quem é sócio de avião A ou B que eu venha usar. Isso não existe. Senador Otávio Guedes, boa tarde. O senhor tem um ponto. De fato, não há uma prova objetiva direta que ligue o senhor às propinas do INSS. Ou seja, saiu do Careca e entrou na conta do senhor. Agora, há muitas acusações contra os assessores. É aí que eu quero explicar a história do avião. Por exemplo, o avião, uma das cotas, pertence ao Careca do INSS. E 3 assessores do senhor têm relações financeiras com o Careca. É por isso que o avião entra na história, pelo que diz a Polícia Federal, já que o senhor é apontado ali como uma espécie de responsável pela blindagem política desse grupo. Mas essa é a explicação do avião. A minha pergunta o seu auxiliar, seu assessor, que é considerado o braço direito, deixa eu pegar aqui, que esse é a principal sustentação. Gustavo Marques, por exemplo. O Gustavo Marques, ele é acusado de lavagem de capital e ocultação de bens para o Careca do INSS. Ele teria uma empresa que lavaria o dinheiro para o Careca do INSS. Ele já foi ao INSS com o Adroaldo, seu ex-assessor, esse Gustavo, seu assessor, e o Careca. Quando estourou o escândalo, esses assessores chegaram para o senhor e disseram: Weverton, nós temos ligações com o Careca e isso pode chegar a você. Chegar a você de que maneira? Poxa, somos assessores. Eles avisaram ao senhor ou o senhor só soube isso agora pela Polícia Federal? Olha, Guedes, Otávio, é importante te esclarecer que o Gustavo Marques pediu para sair do meu gabinete em 2023. Então, de lá para cá, eu não acompanho a sua atividade. Segundo, que o mesmo repórter que fez essa matéria me imputando a ser meu braço direito, que todo mundo sabe no meu estado que isso não é verdade, e pode, dentro da investigação, ver se eu tenho qualquer tipo de vínculo, porque se tem uma coisa que não se sustenta e é frágil, por isso que eu estou rechaçando, é justamente a questão de não se ter nenhum tipo de vínculo comigo. Se eles tiveram qualquer tipo de atitude ou de qualquer tipo de ato que venha a ter que responder à justiça, são eles, Guedes. Não posso me responsabilizar pelo CPF de terceiros. A minha agenda é lotada. Eu tenho um mandato intenso e eu ainda ter que ficar acompanhando o que ex-assessor meu fez, isso não é correto e eu não acho justo. Senador, quando é que ele era assessor da liderança do PDT no Senado, não era isso? Sim. Aí houve uma matéria que, quando assume o outro líder, né, o Cid Gomes, ele continuou empregado. E o senhor teria dado uma declaração defendido ele, porque o Estadão está dizendo que ele era fantasma. Aí o senhor deu uma declaração defendendo o seu ex-assessor, dizendo o seguinte: olha, ele não está no gabinete porque está circulando no Senado. O senhor defendeu ele... Eu não falei circulando no Senado. Se eu pegar lá na matéria, eu disse que ele estava lá na secretaria. Era a quarta secretaria, se eu não estou enganado. Então o senhor não rompeu o vínculo com ele. O senhor defendeu ele quando já não era mais. Quem tinha que defender era o Cid Gomes, na época. Não. Eu era o líder quando ele foi lotado lá. Sim. Quando ele foi dito que era fantasma, eu corrigi dizendo que ele não era fantasma e que podia ir na quarta secretaria, que ele estava lá trabalhando. Mas então, já era o Cid Gomes. Isso é bem longe, Otávio, isso é bem longe de você defender ou falar sobre relações comerciais ou financeiras da pessoa. Você está coberto de razão. Funcional. Senador, é só isso. Senador, o senhor está coberto de razão, mas é o que o senhor disse, que quando você deixa a liderança, ele deixa de ser seu assessor. E tem uma matéria dizendo que o senhor defendeu ele quando já não era líder, quando quem deveria se pronunciar é o Cid Gomes. Mas a minha pergunta, o senhor se sente traído por eles não terem te avisado dessa proximidade com o Careca?
Eu quero te dizer que, primeiro, eu sou totalmente a favor das investigações. Eu não vou falar da palavra traição agora, porque eu quero saber qual é o resultado delas. Até agora, é investigação. Mas Você eles imagina podem ter só usado, com base com o que tem aí, eles podem ter usado o nome do senhor? Mas, Você acha que isso é André, possível? entenda, o que tem aqui, nós estamos falando de abril até dezembro. De dinheiro, e né, todos senador? A gente ali está são falando de dinheiro. É sobre isso que eu queria fazer esse comentário com vocês aqui, de forma muito franca, eu preciso dessa oportunidade. De abril para cá, qual foi de quebras de sigilo, de fiscal, dessas empresas todas investigadas, qual foi o real que chegou na conta minha ou de alguma empresa ligada a mim? Eu só quero perguntar isso. Mas Não, mas Isso está esclarecido. Mas isso está claro. a gente não está falando isso, não tá chegou. claro que A não polícia chegou. deixa Tanto que o senhor claro. está dando entrevista e não está preso. Foi como eu disse. A base do governo sempre tem ali a passada de pano pela Globo News. Mas quando não é desse jeito. É dedo, acusação, você é culpado, você isso, você aquilo. É impressionante como essa militância não tem jeito. Eles querem de todas as formas que o Lula continue em 2027, porque para a Globo News é muito vantajoso e para a militância ali daquela bancada também. Então qualquer um que seja convidado que é contra o governo, eles vão de qualquer jeito querer culpar, apontar o dedo e fazer de tudo ali, principalmente para desestabilizar o convidado. Mas quando é da base governista, é um deputado, um senador, alguém que apoia a esquerda, apoia o Lula, bom, ali vira ali algo que seja para inocentar de todas as formas o convidado. Bom, agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam de tudo isso daí? É normal ser desse jeito, a militância da Globo News ir para cima do convidado? Bom, eu não vejo isso como normalidade. Deveria existir imparcialidade. Mas eu quero muita opinião de vocês sobre isso. Então deixa aqui nos comentários que eu quero saber o que cada brasileiro está achando de toda essa militância aí da Globo News. Então, até o próximo vídeo e fiquem com Deus.